Olá, bem-vindo todos ao programa Entre Elas. Essa edição muito especial, porque estamos recebendo aqui todas as vereadoras da nossa Casa Legislativa. Eu e a Vânia, né? Então, estamos recebendo a vereadora Denise Pessoa, vereadora Gladys Frisso, vereadora Tatiane Frisso, vereadora Paula Iores. Para quem acompanha o nosso programa Entre Elas, sabe que a cada edição nós temos a participação de uma vereadora. Mas esse é inédito, porque nós temos todas juntas. E é por um motivo bem especial o lançamento da campanha Nossas Vidas Importam. A campanha Nossas Vidas Importam é da Procuradoria Especial da Mulher, a qual todas as vereadoras fazem parte. E ela está sob o comando da vereadora Denise Pessoa, que foi escolhida pelos seus colegas vereadores. Eu queria também que a vereadora Denise explicasse um pouquinho para nós como que é essa estruturação, porque a gente sabe que a Procuradoria Especial da Mulher foi criada por uma resolução de plenário, número 254A, de 13 de dezembro de 2017, a partir de uma sugestão da então vereadora Ana Corso, né? Mas só o ano passado ela teve efetividade, a vereadora Denise assumiu e tá no comando da Procuradoria. Quero que tu conte como é que foi a escolha, como é que foi ser escolhida. Conta um pouquinho pra gente como é que tá essa estruturação. Bom, a Procuradoria, ela foi criada então pela vereadora Ana, né? E no dia 8 de março de 2018 a gente teve a escolha então de quem seria a procuradora, né? E os vereadores, então, escolheram, né, e me indicaram, a gente conversou também entre as vereadoras, quem tinha a intenção, e aí eu me dispus, né, e as vereadoras concordaram, então a gente acabou estando representando as demais, né, vereadoras na Procuradoria como procuradora, mas todas nós participamos, né, a gente tem trabalhado de forma conjunta. A Procuradoria, a gente tem um atendimento aqui na casa, a gente recebe também casos de violência, a gente orienta, a gente fiscaliza também os órgãos de segurança. A gente tem trabalhado várias situações de violência que dizem respeito à questão das mulheres, né? Não só a violência, a própria violência doméstica, mas também a gente trabalhou a questão da violência obstétrica, né? Em alguns casos. A gente tem participado da rede de proteção às mulheres, né? Também aqui de Caxias. E agora a gente entendeu que seria muito importante a gente trabalhar com uma forma mais no contato com a população, porque a população ainda não conhece a Procuradoria. Digamos, dos serviços que atende as mulheres, a Procuradoria é o serviço mais recente, mais novo, e a gente entendeu que seria bom estar na comunidade, em contato com a população, e começamos então a elaborar uma cartilha. Mas a partir dessa ideia da cartilha, a gente pensou numa campanha maior, né? Uma campanha que tratasse e desse visibilidade para esse trabalho, para esse empenho que a Câmara de Vereadores, enquanto instituição, né, está abraçando a causa de proteção à vida das mulheres. Infelizmente, as situações de violência, elas são ainda constantes, né? No ano passado, a gente teve algo em torno de 3.000 registros de violência contra a mulher na delegacia, né, durante o ano passado. Esse ano, no primeiro trimestre, já foram cerca de 300 casos, então, provavelmente, isso deve superar o que a gente já teve no ano passado. Então, a gente fica bastante preocupada com essa situação e a Câmara e as procuradoras as vereadoras, né, entenderam que a gente precisaria se debruçar mais, né, nesse contato. Então, a gente criou essa campanha junto com a nossa assessoria aqui da casa, né, e a gente está colocando na rua essa luta, né, de defesa das mulheres. Então, a gente pode dizer que a campanha é para dar mais visibilidade à Procuradoria, isso também. Especialmente a finalidade que a Procuradoria tem, né? Que é de defender a vida das mulheres, né? E a gente procurou e escolheu trabalhar de uma forma que não fosse apenas números e índices, né? Porque normalmente quando se fala em violência, a gente fala muito, são tantas mulheres, né? Cada 15 segundos uma mulher é espancada no Brasil. Isso parece tão impessoal, a gente não enxerga essas mulheres, parece que não está próximo de nós. E a gente entendeu que tinha que mostrar que sim, está próximo de nós. E como que a gente ajuda? A gente não pode achar que não é com a gente, né? Então a gente quis mostrar que sim, é com todas nós e é com os homens também. E que a segurança pública das mulheres é um problema de segurança pública geral, né? Então a gente precisa olhar para essas vidas e se importar com elas, né? Foi interessante porque hoje a vereadora Paula comentou na sessão que o sentimento, quando a gente ativa no outro, parece ter mais sentido que os próprios números. E eu acho que os próprios VTs que vocês apresentaram, né, narrando histórias de violência,
mexem com o sentimento do público. Vocês se emocionam muito com os casos que chegam até vocês de violência? Sim, eu hoje assistindo nossos VTs eu me emocionei, né? E especialmente assim, vendo as frases, dizendo, aconteceu em janeiro de 2019, aconteceu em abril de 2019. Então aconteceu aqui, na nossa cidade, né? Bem perto, nós não estamos falando de uma coisa que foi lá no passado. E tirar da estatística, né, Denise, como a gente tem comentado em diversas ocasiões, é um problema cultural. Então, eu penso que a campanha, da forma como a gente está fazendo, é para atingir esse aspecto. Quando a gente mexe com a comunidade como um todo, através de toda essa programação, é justamente para ter esse olhar da comunidade. Porque a rede de proteção à mulher tem um foco grande na questão da mulher, de incentivar que ela denuncie, né, que ela busque ajuda. Mas a gente vê que a violência atinge a todos. As crianças, né, a família como um todo, né? Então, e desde a educação, a forma como a gente educa, reconhecer quando a violência ainda não é, talvez, percebida pela própria mulher. O exemplo que nós citamos hoje pela manhã, né? E eu fiquei pensando, de lá para cá, eu lembro assim de uma vizinha que nós tínhamos que a gente escutava sempre, ele era alcoólatra. Nós escutávamos quando ele chegava em casa e começava a gritaria. E eu me lembro assim como se fosse hoje, ela abriu a janela e jogou uma garrafa de cachaça para fora. E era no caminho que nós íamos para casa. E em dado momento, a minha mãe disse que quando ela namorava ele já bebia. E daí só que ela dizia que ela pensava que ele ia mudar, né? Então, claro, a gente sabe que o alcoolismo não é sem vergonhice, é uma doença, né? A gente tem que ter esse olhar, mas a gente tem que estar atento a esses casos. Se o namorado é muito ciumento, atenção, né? Não vamos achar que isso é normal e depois vai passar. Então, acho que a nossa campanha, né, vereadoras, é para chamar atenção sobre tudo isso, né? E essa parte do sentimento, mas também é preciso ter alguns dados, alguns números. Até a Procuradoria estava trabalhando com uma ideia de 400 casos mês, mais ou menos, desde no ano passado. E hoje, até falando com a delegada Carla Zanetti, que é da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, ela nos disse que a média está 250 casos, ocorrências, só que ela também nos falou que é 10% das denúncias. Então, numa média nacional e internacional, então o quanto ainda de mulher não denuncia? Vereadora Gladys, o quanto que lá no bairro, né, as mulheres dos bairros, às vezes, estão escondidas dentro de uma violência que é até interior. Porque é uma tradição, né? Tem as mulheres com mais idade, ainda elas acham que devem obediência aos maridos. E os maridos também têm esse entendimento de que as mulheres têm que obedecer. Ele é o chefe da casa, é ele que manda. E o que eu acho também interessante, vereadora Denise, na nossa campanha, é que não alerta só a mulher, alerta o homem para que ele saiba também que ele vai ter essas penalidades. Porque muitos nem acreditam, nem sabem que isso pode dar cadeia, isso pode dar penalidade, né? Bateu e vai ficar por isso mesmo. Não, existe lei. E a delegada me disse, eu perguntei hoje também para ela, se ela se efetiva. Ela disse, sim, Vânia, a Lei Maria da Penha, que é a que trata dos crimes e das punições, ela realmente se efetiva na prática. E eu queria colocar assim, esses dias eu estive ali na Defensoria Pública, e aí encontrei até uma mulher lá do meu bairro, eu perguntei o que ela estava fazendo. Eu vim colocar o meu marido na justiça porque ele não está pagando a pensão da nossa filha. Isso é uma violência contra a mulher também. Claro que a mãe quer ficar com a filha, mas a mãe precisa, sim, que o pai assuma e que pague em dia. Por que a mulher tem que estar se humilhando, tem que estar recorrendo ao Ministério Público para receber aquilo que a criança tem direito? É uma humilhação. E aí, se a mãe liga para o pai, aí também houve desaforos
é uma violência contra a mulher. Xingamentos. Eu acho que isso também a gente poderia divulgar até mais, porque são inúmeros casos, vereadora Denise, de mulheres que não recebem a pensão em dia. Não se resume só à agressão física, né? A violência contra a mulher. Ela se resume em outros tipos também psicológicos. Não deixa de ser uma agressão psicológica. Ou também na condição... Patrimonial, sexual. Isso. São vários os tipos de violência que as mulheres são submetidas. E muitas vezes a mulher tem uma dificuldade de compreender que aquilo é uma violência. Exatamente. E acho que por isso é tão importante esse trabalho da Procuradoria de divulgar o que de fato é uma violência, né, patrimonial, violência física. A física, em geral, é que todo mundo tem um maior conhecimento, né? Mas a psicológica, a gente observa que muitas vezes as mulheres, elas ficam tão desacreditadas de si própria, porque aquele companheiro vai desconstruindo a autoestima dela. Então, você não é bonita, você não serve para nada, você... E quando essa mulher busca um serviço, busca ajuda, a autoestima dela está tão baixa, e é tão difícil, porque às vezes numa violência física você se recupera do trauma, mas numa violência psicológica onde você está sendo sempre submetida a humilhações, a situações de estresse, isso para recuperar é muito grande. Além dos danos patrimoniais também, que daqui a pouco pede dinheiro emprestado, não paga a pensão, ou tem que submeter as mulheres a situações vexatórias para que elas consigam, né, conversar com eles. São vários os tipos de violência. Eu acho que o nosso trabalho também é divulgar isso. E não deixar naturalizar, porque essa baixa autoestima que a mulher acaba assumindo é por conta da naturalização de um discurso. Você me agride, eu vou começar a acreditar que eu sou assim como você está falando que eu sou. Tem uma outra violência, que é a violência sexual dentro do relacionamento, né? Porque não é porque tu está casada que tu é obrigada, né, a ter relação sexual. Então, se a mulher não quer, ela não é obrigada. E isso, normalmente, isso é difícil de compreender. Muitas mulheres ainda têm a ideia de que são obrigadas, porque estão casadas, porque têm um namorado. Né? Então, essa também é uma violência que... O não que é não para flertes lá fora é não para dentro também. Sim. E uma questão, né, eu acho que a campanha também busca atingir, é que as pessoas podem estar observando uma violência, né? Desses diversos tipos que existem. Por exemplo, quando uma pessoa da família some, né? Uma namorada, some, porque existe muito isso de proibir a mulher de visitar os parentes, né? De manter ela acuada, de manter ela... né? Existe pelo ciúme, por diversos motivos. Então, a família também tem que ficar atenta, porque às vezes ela está precisando de ajuda. Né? Então, acho que nossa campanha também vem bem nesse sentido. A campanha não é só para a mulher, é para as pessoas que estão... para a sociedade inteira, né? Para também presenciar esses casos, saber como lidar também. Não, a mulher saber e as pessoas que estão ao redor, ela também saberem como lidar. Exatamente. Talvez ela que está dentro não consegue ver que ela está passando por isso. Então, as pessoas que estão fora conseguem ver e talvez ajudar ela, orientando. Inclusive, a quem atende, né? Como a cartilha que nós vamos lançar, né? Eu não sei quando vai no ar, vai pro ar amanhã. Já vai ter lançado. A lei do minuto seguinte, né? Será que a rede de atendimento sabe desta lei, né? Que a mulher vítima de violência sexual pode chegar em qualquer desses lugares e pedir para ser examinada, para constituir prova independente de ter feito BO, né? Então, a campanha também serve de esclarecimento para a rede de atendimento, para os hospitais, então, nesse sentido, ótimo, né, para toda a população. Isso aí, vereadora Paula, só vou encerrar esse bloco, né, que o nosso tempo acabou e depois, daqui a pouquinho, nós voltamos com um programa Entre Elas, falando mais da campanha Nossas Vidas Importam. Fique com a gente. Até mais. Você já parou para pensar que a Câmara é o espaço mais democrático da cidade? São diferentes partidos e pensamentos, muitas ideias. E a população pode discutir assuntos de seu interesse sem falar nas audiências públicas, que são um espaço para a população se manifestar. Aqui, quem soma e faz acontecer é a comunidade.
Voltando, então, com o programa Entre Elas, essa edição bem especial. Nós estamos com as nossas 4 vereadoras mulheres, né? Falando sobre a campanha Nossas Vidas Importam, da Procuradoria Especial da Mulher. Quero escutar um pouquinho mais delas. Como é que surgiu essa campanha, assim? Da onde surgiu esse nome? Por que surgiu fazer essa campanha agora, nesse momento? Como que surgiu? Da onde, né? Desde o princípio, vocês podem contar um pouquinho mais para a gente como é que surgiu. E eu acho que mostra bastante, mostra que a gente vê, acompanha no dia a dia a união das mulheres aqui desta casa. Então, eu acho que essa campanha que está bem organizada e bem estruturada, depois elas vão falar um pouquinho mais da programação, é um reflexo disso. Então, a gente quer que vocês falem na campanha um pouquinho, e depois também da programação nos próximos dias. Claro que quando o programa for transmitido já vai ter passado algumas coisas, mas falar do que aconteceu também, né? Para as pessoas também saberem o que houve e também como, porque a campanha vai continuar depois. Ela é o lançamento e ela vai se estender pelo semestre através da cartilha que vai ser distribuída, mas vai continuar, então, também para as pessoas terem conhecimento, também até para como procurar a Procuradoria da Mulher, né? Então, meninas, como é que foi que surgiu a campanha? Quem pode falar? O nome, Nossas Vidas Importam. Nossas Quem Vidas, deu, eu acho assim, que esse nome a deixa? Na verdade, a gente tem sentido bastante essa questão de que a violência, muitas vezes, ela é justificada, né? Então, ela sofreu um assédio sexual, mas como ela estava vestida, né? Então, tem sempre, apanhando o marido, mas o que ela fez com o marido? Então, a gente fica, sabe? Então, a gente tentou dar dar um grito de, chega de justificar, né? Porque o que importa são as vidas, né? Então, foi nesse sentido, de dizer assim, nossas vidas importam, né? E a gente precisa falar disso, né? Então, para além de qualquer justificativa que não existe, né? Justificativa, por mais que se tente. Então, foi um grito de chega com isso, né? Tanto que a gente vai ter o apitaço, né? A gente vai ter na quarta-feira, né? Já que o programa está gravado, né? Mas que é um ato simbólico também de um grito de socorro, né? De que a sociedade como um todo precisa se importar com a vida das mulheres, né? Então, as mulheres estão pedindo, né? A gente precisa denunciar, a gente precisa de uma sororidade melhor, né? Maior, né? De todos e todas, e se importar realmente com a vida. Então, a gente pensou essa questão da violência, a gente vinha fiscalizando e atendendo casos. Mas a gente entendeu a necessidade de ter um protagonismo maior da Câmara, né? Ainda mais agora com 4 vereadoras, a Tatiane também já trabalhou na Coordenadoria da Mulher, né? Então a gente tem essa necessidade, né? Até porque as mulheres estão sofrendo violência, né? Cada vez mais, infelizmente. Então a gente precisava ocupar um espaço que a Câmara, agora com uma maior participação de mulheres, a gente precisava estar ocupando esse espaço na sociedade. Então, por mais que existam outros instrumentos, né, a gente entende que as casas legislativas também precisam lutar pela vida das mulheres, né? Então, a gente está fazendo essa campanha e durante todo o semestre a gente vai estar conversando na sociedade, orientando, distribuindo as cartilhas, falando sobre o apito. A gente viu há pouco tempo uma mulher que teve uma situação, ela estava indo para casa a pé, né, ali pela estrada, indo para aquela região da Zona Norte, né? E um carro, né, um veículo pegou ela e levou à força, ela acabou pulando do veículo, né, e bateu a cabeça e faleceu, né, num cordão. Por que ela pulou? Né? Claro, a polícia ainda investiga, é um caso que acabou sendo em Flores da Cunha, porque aconteceu, né, já em Flores da Cunha. Fronteira. Na fronteira para o lado de lá, né? Então, mas o que aconteceu? Né? Quantas mulheres são assediadas na rua? Ela não ia pular, né, sem nenhuma razão, né? Então, porque ela se sentiu ameaçada, né? Então, quantas mulheres são ameaçadas no dia a dia, no transporte público da nossa cidade, à noite? Até por isso que também a gente está divulgando, né, a legislação na cartilha que trata sobre o ônibus poder parar depois das 8 da noite em qualquer local, mais próximo da sua casa, né, para também garantir a segurança das mulheres, né? Quantas mulheres atravessam, voltam dos seus trabalhos, andam nas regiões mais escuras da nossa cidade, né, correm perigo. Então, o apito também é um pedido de socorro, né? Então, eu trouxe um apito aqui, se o pessoal quiser mostrar que é o grito de socorro, né? Vai ser usado o apito como forma de pedir socorro, né, Vânia? É uma forma de chamar atenção,
através do apito. E a gente vai fazer um apitaço amanhã, na quarta-feira, está previsto, na frente daqui da Câmara e da Prefeitura, né? E depois ele vai ser distribuído também. Vai ser distribuído, até porque foi ideia das vereadoras. E esse sinal de socorro que a vereadora Denise fala, ela se dá nessas situações de possível agressão ou possível, né, assédio, mas também naqueles momentos que tu menos imagina. Porque a qualquer momento a mulher pode ser vítima. Até numa confraternização, numa atividade que tu menos espera. Como bem falou a vereadora Denise, às vezes a agressão, o assédio se dá no contexto doméstico. Doméstico. É onde mais acontece, né? 85% dos casos. 85%. E eu queria perguntar, vereadora Gladys, vereadora Paula, Tati, Denise, aqueles casos em que acontece esse assédio em casa, principalmente para filhas e enteadas, e que elas não conseguem falar para a mãe. São muitos esses casos. Que orientação se dá? Onde se busca essa ajuda? Hoje vem a cartilha para trazer informação, mas é algo muito velado. Como romper com essa barreira? Porque às vezes essa jovem, ela acaba ficando com receio de expor a mãe, o padrasto, porque sustenta a família. Onde é o primeiro passo? Na verdade, eu acho, Vânia, que na verdade não é nem expor, elas são ameaçadas. Tem de tudo, eu acho. Esses homens ameaçam. Ó, se tu falar pra mãe, se tu falar pra alguém, vai acontecer isso. Vou matar tua mãe, vou matar tua irmã. Então, a adolescente, ou a menina, ou a jovem, ela, na intenção de proteger algum familiar, ela aguenta o abuso, né? Até quando ela vai crescendo e vai compreendendo que ela pode falar. Mas aí, eu conheço casos que já foram abusadas sexualmente mais de 10 anos, né? Aí que eu acho importante, né, gente, o que a gente vem discutindo na própria casa, a importância da escola tratar essas questões. Para ela ser encorajada a falar a respeito disso, com alguém que ela confie, com uma professora, com a melhor amiga. Então, é importante falar a respeito disso. Essa rede que tem de proteção, ela também é uma rede que pode ser mais próxima ainda. A escola, a unidade básica de saúde. Exato. E até é interessante que as pessoas saibam que tem a delegacia especializada, né, de atendimento à mulher, que fica do lado da Praça Dante. O atendimento é ali em horário de expediente, mas também tem a delegacia no Jardim América, que é 24 horas, que pode ser atendido. Embora a gente saiba que a própria lei indica que o atendimento aconteça preferencialmente por mulheres. Uma coisa que é bacana agora, que eu fiquei sabendo, não sei se já está de público, que nas delegacias de plantão, vai haver a sala Margarida, né? Para atendimento, então, num local especial. Nem sempre, conversando com a delegada Carla e com o delegado Paulo, nem sempre vai ser por uma mulher, né? Porque em função das questões de efetivo e tal. Mas vai ter um local decorado, especial. Me parece que é mais acolhedor, mais né? acolhedor. E a delegada disse que nem sempre é a mulher que atende com mais... Porque eu estava defendendo também tem homens que conhecem. Tem homens que Vai muito da forma como o profissional ele é preparado, né? E a questão de empatia, de se colocar no lugar da pessoa, de sentir como está essa mulher, de acolhê-la, né? Porque a gente sabe que a situação de violência, ela destrói a mulher ao longo de muito tempo e às vezes elas levam anos até procurar ajuda. Então, quando ela procura ajuda, ela precisa sentir confiança neste agente, nesta pessoa que tem a capacitação técnica, mas que também tem um lado humano muito sensível. Porque eu acompanhei histórias de mulheres que deixaram tudo para trás, roupas, saíram com o que tinha no corpo, as crianças, e foram levadas para um abrigo. Ou seja, pela situação da violência, elas abandonaram o lar, abandonaram a rotina, abandonaram o seu trabalho para irem para um local totalmente diferente, que é a Casa de Apoio Viva Raquel, que inclusive completa 20 anos da sua criação, né? A lei criou em 1999, completando seus 20 anos, que acolhe a mulher e também essas crianças. Então, que bom que o município conta com esse serviço e que a gente tem essa possibilidade, e é importante que as mulheres saibam que elas estarão amparadas.
psicólogas, assistentes sociais. Isso a coordenadoria da mulher, que fica dentro da prefeitura, faz todo esse atendimento, esse acolhimento. Então, as mulheres precisam saber, sim, que existe, né, todas as políticas públicas de amparo e que também tem um local onde elas vão ser protegidas, orientadas e que elas podem, sim, recomeçar. Que ninguém merece estar vítima de violência. Isso não é aceitável. A gente precisa quebrar com esse ciclo. E eu sempre digo que tem aquele ditado popular, né, de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. A partir do momento que a gente negligencia uma mulher, seja vizinha, seja uma prima, alguém da família, a gente está sendo conivente com esta violência. Então, a gente acaba sendo corresponsável. E por isso é importante sensibilizar toda a população para que se una nessa bandeira, né, no combate à violência doméstica. Que não sejamos nós mulheres por nós mulheres, mas que sejamos toda a sociedade, porque isso é algo em prol do bem comum. Vereadora Tade, porque tu não negligencia só a mulher, tu negligencia o filho, o sobrinho, toda a relação. Então, é uma campanha que, embora tenha um foco, porque via de regra é o homem que faz a agressão, comete a agressão, mas ela, como bem disse a vereadora Gladys também na sessão de hoje, ela atinge os homens principalmente, porque é a eles que também a gente quer dizer, vamos refletir, vamos pensar antes de agir. E o grande negócio, né, gente, na prevenção é que a gente começa. Então, de cada mãe, né, a Denise tem um filho pequenininho agora, a Gladys já tem um menino maior, o meu também. A gente tem que conversar sobre isso com os nossos filhos. Né? A gente não pode super proteger o filho. Normalmente, quem tem casal, certamente todas nós já conversamos sobre isso. As mães se dão conta que exigem coisas diferentes do filho e da filha. E aí começa o problema. Então, nós precisamos estar atentos lá no início. Né? Quando meu filho, esse ano, me desejou Feliz Dia da Mulher, eu falei, filho, respeita sempre todas as mulheres da tua vida. E ele disse, sim, mãe, claro, né? Então, mas isso é uma fala, mas é através das atitudes. É isso que eu Do digo. exemplo também, né? Do exemplo, Mas porque quando é eles ali dizem que eu te começa. amo, É ali que falar começa. eu te amo é fácil. Tu tem que demonstrar que tu ama. E demonstrar que tu ama é o que tu faz para a pessoa, né? Mas é que, sabe, é tão inerente à autoestima, porque o abusador, ou que daí é um caso Agressor. mais... o agressor, ele tem uma deficiência emocional. Ímpeto, que a gente não sabe explicar. A agressão é uma forma de se defender desta fraqueza que ele sente. Sabe que tem Por isso que a superproteção, ela é ruim, né, gente? Então, de fato, as mães que superprotegem os filhos podem estar criando futuros agressores. Mas também tem outro aspecto, né? Tem um servidor aqui da rede municipal, né? Que ele me passou uma pesquisa que foi realizada, acho, nos centros assistenciais, de que até os 15 anos os meninos sofrem mais agressões do que as meninas. Então, também isso, né? Quando um menino faz alguma coisa e uma menina faz alguma coisa, normalmente com o menino há uma agressão física mais forte. Então, até os 15 anos, mais ou menos, o menino sofre mais violência e depois inverte. Mas por quê? Porque tu criou o agressor. Você reproduz na sociedade. Você criou o agressor. Então, tem esse aspecto que são as duas coisas, né, vereadora? A agressividade por si só ou a superproteção. As duas não são boas. Reunir nossas vereadoras é reunir um monte de histórias e de muito boas opiniões, mas a gente tem que encerrar mais um bloco. Você que está nos assistindo, fique com a gente, porque logo depois temos mais programa entre elas, com as vereadoras desta casa, com a campanha Nossas Vidas Importam e com um textinho da Vânia. Fique com a gente. Mas nem adianta ajudar se tem tantos na rua. Governo, eles que Não sei se eu confio nesse tipo de tanta instituição. desgraça por todos os lados. Não sei com culpa que não é minha. Mas será que o trabalho deles é sério? Eu não sei como ajudar. A Associação Criança Feliz atende a centenas de crianças todos os dias. Por isso, depende de doações contínuas. As crianças precisam da sua ajuda. Apadrinhe, doe. Menos uma criança na rua é mais uma criança feliz.
fácil ajudar. Só quero ver o sorriso nessas crianças. Que essa entidade possa ajudar cada vez mais. Ajude, faça a sua parte. Menos é mais. Voltamos com o programa Entre Elas, uma edição especial, com o lançamento da campanha Nossas Vidas Importam. E agora nós vamos ter um momento de leitura de um poema do livro A Menina do Arco, da escritora Bernadette Zago, né, Vânia? Se não me falha. Isso. O nome? A Bernadette Zago já recebeu com outro livro, que é Poema Casa, o prêmio Vivita Cartier, que a gente tem em Caxias do Sul. Mas esse em especial que eu peguei é de A Menina do Arco, uma obra também dela anterior. E a Bernadette, ela é de Nova Prata, mas mora em Caxias já faz muito tempo. Meu reino por uma história. Atrapalhada com tantas charadas, a menina do arco, embalada pela roda do encanto, escuta a voz que sua alma cala. O som folhado da voz que lhe fala vem de qual lado? O tempo alado não tem lado, menina, diz o ancião que mede os dias apoiado num compasso com ponta cega de aço. Uma carruagem de fogo e círculos incandescentes iluminam o arco da menina e ela acaricia as labaredas que o ancião anima. Barulho de águas agitadas como o mar que balançam a rua, ladrilhada com águas marinhas, assustadas com o ruído da cavalgada, mudam de cor as pedrinhas. Esvoaçantes crinas prateadas sacodem o tempo, dando vida à cavalgada. 1000 ondas famintas espumam, espalhando as palavras da história. Na Rua dos Mistérios, ela nunca acaba. Salta a menina de uma história para outra quando o tempo sem tempo abre as comportas, voltando ela, mais cedo ou mais tarde, às palavras que não têm medo de abrir as portas do encanto cujo tempo aborta. Uma história, meu reino por uma história, grita um ancião que mede os dias para a menina do arco à procura da porta que a faça voltar à rua da história sem volta. Roda o cavalo na rua que roda a menina do arco que virou um barco, à procura do cavaleiro do tempo com armadura de aço. 1000 vezes minhas palavras tentam domá-lo, inútil proeza a minha, 1000 vezes eu caí por não saber falar a língua dos cavalos. Na Rua dos Mistérios, arma a sua tenda o velho domador de cavalos. Ele brinca com a menina do arco, fazendo dobraduras com as histórias. A menina do arco pergunta, qual delas é a mais bela? O velho responde, aquela que está na tua memória. Tomara que nossas mulheres tenham boas memórias para suas vidas. E falando em memória, né, a gente sabe que a programação Nossas Vidas Importam foi preparada com bastante carinho, né, eu e a Vânia estamos acompanhando. E uma das preparações, uma das atividades já feitas foi a gravação de VTs, que, como foi comentado no primeiro bloco, ela foi exibida na sessão ordinária de hoje de manhã. Né? Então, e nesses VTs, cada vereadora conta a história, uma história verídica de alguma pessoa, só que não foi revelado o nome da pessoa, que passou por alguma situação de agressão, de violência de mulher, né? E eu queria perguntar para as vereadoras, para todas, queria que todas respondessem, como que foi? Porque foram histórias fortes. E eu acredito que seja impossível não assistir, não se arrepiar ou não se emocionar com as histórias, né? E porque foram bem interpretadas também, e são histórias bem, digamos, pesadas, assim, são fortes. Quero saber como vocês se sentiram gravando, sabendo que aquelas histórias eram reais, aconteceram mesmo. Bom, para mim, né, para mim ficou talvez uma das piores violências, né, que é a questão da violência sexual, né, a invasão do teu corpo, né. Então, eu entendo que esse tipo de violência acho que para mim, acho que é a pior que tem, né, a pior que tem, porque memória, né? É difícil de tu passar por isso, né? Eu acredito. Então, eu cansei de ficar pensando sobre essa situação, né?
muitas, né, vezes fiquei pensando sobre esse caso quando a assessoria da comunicação pegou essa situação, esse relato, e aí ficou para eu interpretar, né? E aí tu fica pensando quantas dessas situações acontecem e que não são trazidas a público, né? Porque é tão íntimo essa violência que é difícil de tu se expor, porque depois vai ter o julgamento, né? O que tu fez, aquelas coisas, né, de sempre. Ah, mas ela queria. Então, isso é muito, muito difícil, né? E essa violência é a que rende maior discussão, porque pode acontecer de gerar um filho. E como fica nessa circunstância? Se não tem o atendimento prévio também, como a vereadora Paula comentou, né, do minuto seguinte, que é um atendimento de saúde imediato, garantido. Doenças, né, as questões culturais da sociedade que também, se ela engravidou, vai abortar, né? Aí tem sempre quem discuta isso, né? Então, tem várias situações, e isso é um aborto legal no Brasil, né? Então, e é um direito, né? Mas o quanto essa mulher vai ser condenada, vai continuar sendo condenada, né? Então, acho que é muito pesado essa situação, porque além de tu ir num serviço de polícia, tu vai ter que ir no serviço de saúde, tu vai ter que falar com as pessoas do teu entorno, né? Então, é uma situação bem complicada. Eu disse que eu gostaria de conversar com essa pessoa, assim, né? Para saber, né, como... Porque tu se colocar no lugar é diferente, né? Mas saber realmente como que ela está, né, hoje. É que esses casos, eles são sigilosos. Até na mídia, a gente usou como base também para criar os textos dos VTs, o noticiário. Mas mesmo assim, nesses casos de violência sexual, é assegurado o sigilo justamente por conta desse julgamento que ele é injusto, que às vezes pode acontecer. Eu acho que o pior que esse é só a morte mesmo, né? Que não tem... O meu, na verdade, foi moral e psicologia, enfim, estrutura psicológica, né? De uma mulher que viveu algum tempo com um companheiro, né? E, de repente, ele vivia dizendo que amava ela e, de repente, ela se vê sendo traída e, na verdade, ele cobrando as coisas... Ele desconfiava dela do que ele ia fazer. O que é bem comum, né? O que ele estava fazendo, ele tinha medo que ela fizesse. Então, jogando a culpa em cima dela, tomando ela como um objeto, né? Até o ponto que ela disse, não dá mais, e se libertou, né? E aí ela apanhou muito. E apanhou, até quase morrer. Então, foi difícil para fazer, né? Me colocar naquela situação, estar naquele momento, a gente não acredita que possa acontecer isso, né? Que existam pessoas que passem por isso, mas existem, né? Então essa também foi um relato de uma caxiense, né? E a gente pensa que é só... Jovem que conseguiu ainda romper, porque tem barreiras que muitas vezes os casos das pessoas mais velhas não conseguem fazer esse rompimento de denunciar e continua sendo agredida. Mas isso que eu quis dizer, para ela foi muito difícil tomar essa atitude, né? No relato dela, ela precisou apanhar, ela viveu toda aquela censura, aquele problema psicológico, aqueles maus tratos, sendo inclusive traída, ela teve que apanhar para poder... né, se libertar. Por quê? Porque achava que talvez ele fosse melhorar, né? Como alguém falou aqui, na esperança de que aquilo iria se reverter, né? E muitas não conseguem, que aí acabam sendo mortas, né? Então, vereadora Tati, como é que foi? No meu caso, eu interpretei a violência física, onde uma mulher aos 22 anos se viu num relacionamento abusivo, né? Por longas 4 horas ela sofreu violência, pediu ajuda, e a gente pensa muitas vezes que a violência acontece com uma população mais de idade, por talvez ser mais rígido, um padrão, mais carente. Também acontece muito com pessoas jovens, né? Então o relato dela é muito forte, é de uma pessoa jovem com 22 anos, o companheiro então agente penitenciário, e ela ficou trancada num apartamento por 4 horas, então sofrendo as mais diversas
Violência não apenas física, mas psicológica, pelos xingamentos, por tudo aquilo que o companheiro falou, simplesmente porque ela se negou a mostrar o celular para ele. Então, a gente vê que são pequenas coisas que despertam a fúria, né, desses homens e muitas vezes fazem com que as mulheres sejam penalizadas. Então, realmente... As mulheres são o alvo dessa fúria, às vezes, deles, né? Eu acho que às vezes, na impressão do homem, é que a mulher é mais fraca, né? Então, eles descontam, até covardia, se for ver, né? Com certeza. Vereadora Paula. Gurias, vocês podem achar estranho, mas assim, ó, eu fiquei muito emocionada ouvindo vocês três durante o VT. Porque eu pensei assim, no caso da Denise, essa pessoa vai sentir isso para sempre. Nada apaga isso, sabe? Da Gladys, eu pensei exatamente isso que a Denise comentou. Nossa, quantos fazem isso? Traem ainda se vem no direito de... Mas o que é isso? Olha a insanidade. O caso que a Tati relatou, eu me lembro, porque ele é bem recente, a gente viu isso no jornal, tudo e é apavorante. Quando tu disse assim, eu nem mais sentia a dor quando ele batia a minha cabeça no chão, sabe? Porque quando a gente morre, quem sofre é quem fica, né? Então eu penso que, de alguma forma, eu fui morta, né? Então, sabe lá o que aconteceu até eu ser morta, mas não sei o que a gente sente na outra vida, né? Talvez tudo isso. E ninguém, talvez tenha, exatamente, né? Então, às vezes a morte é uma libertação, né? Que é horrível, pelo amor de Deus, porque as nossas vidas importam. Mas eu sofri, eu me emocionei, assim, ouvindo cada um, pensando, né? Tipo, se colocando no lugar dessa pessoa, essas marcas são para sempre. Então, isso é muito grave, né? Então, acho que a nossa campanha está de parabéns. Interessante, Cris, que esses casos são dentro de uma... Não se divide mais, mas dentro de uma camada social de classe média alta. Então, a agressão, ela se dá nos vários nichos. Hoje a gente não pode dizer que só acontece em áreas periféricas, tal, não. A agressão física ou psicológica se dá em qualquer E ambiente. nem longe da gente, às vezes com pessoas que a gente conhece, né? Também. Claro. E eu acho que esse é o grande desafio também da campanha, da Procuradoria, é mostrar que essa vida, a nossa vida, a minha, das meninas e de toda a sociedade importa, as nossas vidas importam, independente de onde a gente esteja. Então, eu acho que isso vale muito a pena. Eu aqui convido, Cris, a gente terminar falando justamente isso. Nossas vidas importam e é isso que eu gostaria que todos soubessem. Ótimo. Antes de encerrar, também quero deixar o contato aqui da Procuradoria Especial da Mulher. A vereadora Denise me corrige, é 3066-3913, isso? E também, se quiser entrar em contato com a Procuradoria, pode ser através do e-mail faleconosco@camaracaxias.rs.gov.br ou o telefone geral da Câmara de Vereadores, 3218-1600. Quero agradecer muito a participação das vereadoras e, como a Vânia disse, nossas vidas importam e é isso que eu quero que todos saibam, né? Por favor, continue acompanhando a programação da TV Câmara, a campanha Nossas Vidas Importam. Se tiver dúvidas também sobre o programa Entre Elas, também estamos à disposição. E fique com a gente para as próximas edições. Agradeço muito aos vereadores por estarem aqui. Vânia, até um próximo encontro.